Senhor presidente, senhor primeiro secretário, senhor segundo secretário, senhora vereadora, senhores vereadores, povo de Pontal aqui presente e que nos acompanha pela internet. Senhor presidente, eu gostaria de levantar um assunto nessa tribuna com relação ao esgoto sanitário em Pontal do Paraná. Todos nós sabemos da luta que foi, na época, para esse trabalho ser executado, para que se instalasse coletamento de esgoto em nossa cidade, para que isso viesse possibilitar melhores índices de vulnerabilidade que certamente refleteriam numa maior procura das nossas praias, especialmente no período de verão. O que vemos hoje, senhor presidente, não sei se na época a obra não teve a devida fiscalização e o devido acompanhamento técnico por parte da empresa contratante Sanepar. O que se vê hoje é que as pessoas estão protocolando, estão pedindo a ligação do esgoto das residências e, infelizmente, a grande maioria não está sendo atendido por um problema de queda de nível, por um problema de escoamento desse esgoto. E nós sabemos, senhor presidente, que quando da instalação dessa rede coletora de esgoto, não seria atendida toda a cidade. Mas o que assusta e preocupa hoje é que onde passa essa rede, várias casas não estão podendo fazer as ligações, porque diz que não há caimento suficiente para esse esgoto chegar na próxima bomba de recalque e ser lançado até a rede de tratamento em Ipanema. Eu acredito, senhor presidente, que nós deveremos pedir à Sanepar que explique isso melhor para nós e nós possamos repassar para a população de Pontal do Paraná. Que a empresa faliu, que a empresa saiu do mapa, nós já sabemos que quem construiu isso aí foi uma empresa chamada Pavibras, de Londrina. E que depois outra empresa veio e tentou sanar o problema, eu não sei. Só sei que onde passa a rede tem muitas residências que não foram autorizadas a efetuar essa ligação. Eu digo por mim, senhor presidente, a minha casa mesmo demorei 1 ano e 2 meses depois do pedido para ligar o esgoto e a rede passava a menos de 40 metros da minha casa. É uma situação que nós temos que levantar, porque alguém tem que ser responsabilizado e corrigido esse problema, para que nós não tenhamos essa rede instalada, pronta, uma estação de tratamento moderna em Ipanema, funcionando lá com menos de 20% da sua capacidade instalada para tratamento de esgoto. Porque embora a empresa seja do Estado, ou mista, não me sei bem, mas ela vai ter que arrecadar para pagar o empréstimo feito para a instalação desse produto, desse financiamento, desculpa. Mas é um problema da empresa. Só que não é justo a rede estar instalada, causou-se um monte de transtorno na cidade, calçadas até hoje não reparadas, ruas danificadas, e o pior, e o esgoto não está sendo coletado onde está passando a rede, que a previsão inicial é de se coletar 20% a 30% do esgoto sanitário, e hoje nós sabemos que está bem abaixo dessa média por uma falha de projeto. Outro assunto, senhor presidente, que logicamente teremos que comentar, é o quadro político de Pontal do Paraná com as eleições que estão chegando. Nesse período de recesso, nesse período de férias, houve mudanças significativas e nós percebemos que hoje a população nem sabe ainda quais são os nossos candidatos a prefeito, porque quem era cotado não apareceu, mudou, apareceu nomes novos, enfim, deu uma guinada muito grande no quadro político de Pontal do Paraná. Nós temos hoje a chapa de situação representada pelo vereador Casquinha e 2 chapas de oposição, uma pelo Edgardo Grajaú e outra pelo Sandro da Adega, que são as chapas que estão registradas. Temos aí 114 candidaturas de vereadores deferidas
e parece que em 3 ou 4 pendentes ainda, devemos chegar aí a 117, 118, 120 vereadores, que é um número alto, mas se comparado com a eleição anterior, baixou bastante. A eleição passada tinha mais de 160 candidatos. Eu queria, senhor presidente, dizer rapidamente de pessoas que pleiteiam a candidatura para vereador, e é um direito natural da pessoa, é um direito adquirido, mas tem muita gente que precisa saber primeiro o que é ser vereador, para depois sair pedindo votos, porque é muito cômodo criticar quem está aqui dentro, e me assusta também, que às vezes tem até colegas nossos criticando, a postura do vereador, o trabalho do vereador. O vereador não faz, ele pede para fazer. Quem faz é só o executivo. O que o vereador tem que fazer é leis, é projetos, é indicações, reivindicações para a população. E tem candidato a vereador prometendo baixar a conta de luz, baixar a conta de água, coisas que não tem nada a ver com a função do vereador. Pois não, presidente. É pertinente a que o Excelência está falando, porque realmente tem uns candidatos aí que estão confundidos, estão pensando que são candidatos a prefeito. Porque o que eles estão prometendo é coisa do executivo, que vão executar. E a Excelência falou muito bem, nós pedimos, nós autorizamos, nós fiscalizamos, mas nós não temos o poder de executar, por isso que é executivo. Nosso é legislativo, é legislar. Então eu gostaria que ficasse bem claro isso aí, porque tem uns candidatos aí que realmente eles têm bastante força, viu, senhor vereador? Inclusive, retiraram o delegado de polícia aqui de Pontal do Paraná, a pedido de candidatos a vereadores que agora estão brigando por segurança, mas agora eles não têm força para trazer um delegado. Tiveram força para remover, para transferir o delegado para São José dos Pinhais, que agora está aqui na praia, porque ele tirou férias, né? Quer dizer, não tinha necessidade lá. De início eu até pensei que tinha necessidade lá, mas não era, porque, tanto que ele está em folga, daí já pedido aí sua aposentadoria. Então, esses tipos de candidato a vereadores têm bastante força para tirar ao delegado que nos dava segurança, que hoje toda a comunidade pede segurança. Eu gostaria que eles tivessem a mesma força política para trazer um delegado. Seria essa minha participação, senhor vereador. Vereador, a tua parte foi muito oportuna, porque nós sabemos a dificuldade de trazer o delegado, sabemos as dificuldades e não entendemos por que não vem delegado para cá. Nós sabemos que houve 2, 3 delegados nomeados por portaria, que depois acabaram não vindo. E eu pessoalmente falei com um delegado que manifestou interesse em trabalhar conosco aqui, e nós estamos sem delegado de polícia até hoje. Mas, ratificando o que Vossa Excelência falou, tem gente que se autodenomina liderança, que só aparece de 4 em 4 anos como líder, que ao invés de colaborar, como Vossa Excelência diz, atrapalha, piora o que já não estava bom, fica pior do que já estava, e agora quando precisa melhorar ou corrigir o que foi feito, se recolhe e prefere colocar a culpa na Câmara, no prefeito, não importa em quem. São essas pessoas que ficaram 4 anos ausentes de tudo da cidade, e alguns nem aqui morando, e agora chega querendo dizer que vai salvar a pátria, que vai mudar Pontal, que vai revolucionar Pontal, vindo para a Câmara Municipal. Eu peço aos candidatos que estão me ouvindo, que estão nos vendo pela internet, que faça a sua campanha, alguns pregando a renovação, é um direito. Mas antes de tecer crítica ao trabalho da Câmara, do vereador, procuro saber primeiro o que o vereador faz. Vossa Excelência acabou de falar agora que o trabalho do vereador é legislar e fiscalizar. E isso, eu acho que cada um de nós procurou fazer do seu modo, daquilo que achou certo, e lutou pela comunidade. Agora, rua esburacada, falta de troca de lâmpada, falta de médico, essa casa aqui nunca deixou de cobrar. E eu, como vereador, cobrei os 4 anos aqui, como vou continuar cobrando. Agora, dizer que fechou posto Xangri-Lá foi culpa de vereador, que falta médico foi culpa de vereador, que rua esburacada foi culpa de vereador, não. Isso aí o vereador pede e o prefeito não faz. Eu digo que o prefeito não faz porque ele não me atende, que sou oposição ao prefeito, fui oposição e continuo sendo,
mas ele não atende ninguém nessa casa. Aliás, não nessa casa, ele não atende ninguém. Então as situações que começam agora a ser revertidas com bico e corrida, domingo no posto 24 horas tinha 3 médicos de plantão. Mas isso aí a gente já sabia que ia acontecer isso. Essa maquiagem de começar a jogar bico e corrida em ruas, agora está trocando lâmpada, agora tem remédio. Isso aí é cíclico, é 4 em 4 anos. No mesmo período, há 4 anos atrás, fez isso também. Agora, 4 anos agora, passou dia 7 de outubro, dia 8 acabou. Acaba médico, acaba remédio, acaba tudo. Volta o caos que foi até semana passada. Agora, culpar vereador por isso é falta de desconhecimento, é maldade e ignorância das pessoas que não acompanham os acontecimentos da cidade. Eu acho que cada um tem que fazer a sua campanha, falar daquilo que quer fazer, dos seus projetos, e não falar mal do candidato ou de quem está aqui dentro. Vereador, me concede uma parte? Pois não, vereadora Zé. Aproveitando que o senhor está falando de candidatos, inclusive tem candidatos na região de Xangri-Lá, que tem umas áreas sendo invadidas, inclusive áreas públicas junto, que está incentivando a invasão, prometendo que vai ligar água e luz. Eu estive ali no final de semana visitando umas famílias ali próximas, o pessoal veio parar lá. Eu falei, se ele ligar água e luz para vocês, antes do dia 7 de outubro, votem tudo nele. Mas se ele está falando que vai ligar depois, porque ele não vai ligar. Inclusive tem a ordem judicial da reintegração de posse dessas áreas. E daí está tendo uma invasão nova lá também, que me parece que são 3 nomes de candidato, inclusive um deles ficou fora do município por mais ou menos uns 3 anos, e voltou agora, não vou citar nome de ninguém, que eles sabem quem são. Eles estão prometendo lá, e está incentivando o povo. Tem gente que precisa, que está invadindo, mas a maior parte não precisa. Estão lá construindo casas em cima de terrenos públicos, e com a ilusão que vai ser ligado à água e luz, sendo que está proibido pela justiça. Uma coisa, eu concordo com a maioria que o senhor falou, mas da iluminação pública ali, dos PIA que prestavam o serviço, deu uma parada uns 2 meses, vereador. Mas o rapaz que fazia anteriormente com a empresa dele, lembra que ele fazia o trabalho dele com qualidade? Às vezes o material não ajuda, ele faz, às vezes na mesma semana, ao invés de ele estar arrumando uma outra luminária, ele tem que voltar lá na mesma, porque o material às vezes não é de boa qualidade. Ele voltou a trabalhar e está sendo corrigido. É com uma empresa nova que ganhou essa licitação e não estava dando conta, ficou uns 2 meses mais ou menos parado ali até fazer o trâmite legal, e a empresa começou, mas esse rapaz, o qual prestava serviço com outra empresa, voltou agora, não sei se voltou como terceirizado ou como que ele voltou. Eu sei que ele está na rua e está suando mesmo para trabalhar, e o senhor conhece, ele sabe o que ele faz. Obrigado, vereador. Olha, vereador, eu concordo com as colocações de Vossa Excelência, e quero dizer o seguinte, que em Xangri-Lá, o ataque de candidatos em Xangri-Lá buscando votos, a grande maioria a pedido do prefeito, está demais. E esses nomes que o senhor falou que está incentivando aquela ocupação ali, é bom que se diga que tem servidor municipal licenciado incentivando isso lá, que é candidato a vereador. Como nós sabemos que nada acontece nessa cidade sem a bênção do prefeito, eu quero crer que o prefeito está sabendo disso. Quem deveria cuidar da área pública e não deixar ser invadida, está permitindo que se incentive a invasão. É uma coisa estranha, porque o prefeito é para gerenciar e cuidar do patrimônio público, e não permitir que se invada áreas públicas, dizendo que vai colocar luz e água, que pode entrar, que é público mesmo, que não tem problema. A área é para o bem público, e não pessoal. Com relação à troca de lâmpadas, vereador, quero apenas comentar o seu à parte. A empresa que vinha fazendo, nós conhecemos, é competente e fazia bem feito. O que nós sabemos é que quando não realizava o serviço é porque não passavam para eles fazer. Agora, já disse nessa tribuna e volto a repetir. Essa empresa que fazia a troca, participou da licitação, perdeu a licitação, e a empresa que ganhou contratou ela para fazer o serviço. Não entendo. Coisas que fogem da minha capacidade de interpretar isso.
Se o preço dela não serviu, ela perdeu porque deu um preço e não ganhou, perdeu pelo critério preço, aí a empresa que ganha vai lá e contrata ela para colocar lâmpadas de quinta categoria, compra esse produto nacional com norma técnica e se instala a lâmpada chinesa, que em Xangri-Lá trocaram a lâmpada segunda-feira passada, trocou na segunda, na quarta estava apagada de novo. E você disse muito bem, Vossa Excelência disse muito bem, vereador, o culpado não é quem troca, é a qualidade do produto. Essas situações, nós já debatemos aqui o ano inteiro. Eu só quero deixar claro e pedir mais uma vez aos senhores candidatos, com todo respeito, faça a tua campanha, faça o teu trabalho, evite atacar quem está nessa casa, fala o que você vai fazer, ou se quiser falar, venha saber do assunto primeiro. E cada um põe na sua campanha o slogan que quiser, a frase que quiser. O meu está aqui. Esse fez, esse faz. Eu fiz, eu legislei, eu fiscalizei e vou continuar fazendo. Era isso, senhor presidente.